Olá, aluno. Essa é a 4ª temporada no Anota Aí. Eu sou a professora Nancy, aqui de volta com vocês para trabalharmos um pouco de gráficos, certo? Questão certa no Enem, certo? Todas as questões do Enem, em todos os Enem sempre cai gráfico, 1, 2, e esses gráficos servem até para outras disciplinas, geografia, história, seja qualquer outra área. Todos esses gráficos entram. A gente sabe que essa competência ela faz parte da área 6, né? Da nossa competência em trabalhar matemática, né? Os tipos de gráfico. E os tipos de gráficos podem ser o quê? De segmento, de coluna, de setores. Esses de coluna, antigamente, eles eram chamados de barra ou coluna. Hoje já se mudou, certo? Quem pega os livros já percebe que lá os nomes dos gráficos são vertical e horizontal, coluna para os dois, certo? Coluna vertical e horizontal. A vertical de cima para baixo e a horizontal na linha do horizonte. Aí eu coloquei aqui um exemplo que caiu no Enem de 2000, se eu não estou enganado foi 2014 ou foi 2015. Aqui o gráfico apresenta as taxas de desemprego durante o ano de 2011 e o primeiro semestre de 2012 na metropolitana de São Paulo. A taxa de desemprego total é a soma das taxas de desemprego abertas. Deixa eu só colocar aqui abertas porque eu tive que apagar. E ocultas, certo? Abertas e ocultas. Então, a taxa de desemprego total é a soma da taxa de desemprego ocultas e com as abertas. Aí ele fez de janeiro até dezembro, né? Aí a pergunta que ele começa a fazer é: suponha que a taxa de desemprego oculto no mês de dezembro de 2012 tenha sido a metade da mesma taxa de junho de 2012 e que a taxa de desemprego em dezembro de 2012 seja igual a essa taxa em dezembro de 2011. Nesse caso, a taxa de desemprego aberto de dezembro de 2012 teria sido em termos percentuais de quanto? Professora, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que saber que a taxa total é igual a quem? A minha taxa aberta mais a taxa oculta, certo? Eu tenho a minha taxa total. Que é a minha taxa total que ele disse, o que ele diz aí, o que ele pede na questão? Ele quer saber, nesse caso, a taxa de desemprego aberto. Ele quer saber isso aqui, onde está pintadinho de azul. E eu tenho o que? A taxa de desemprego oculto e a taxa de desemprego aberta, o que ele dá na questão. Então, ele disse, primeiro, a taxa de desemprego, suponha que a taxa de desemprego oculto, que é essa aqui de preto, certo? No mês de dezembro de 2012, tenha sido a metade da mesma taxa de junho. Quanto foi a taxa de junho? 2,2. Se é a metade de 2,2, então 2,2 dividido por 2 dá 1,1. Então, eu já sei que minha taxa de desemprego oculto seria 1,1, certo? Aí ele diz mais. E que a taxa de desemprego em total de dezembro de 2012 seja igual à taxa de dezembro de 2011. Em 2011, que é representado com essa linha que está aqui preta, em 2011 de dezembro, ela foi 9. Então, o total aqui era 9. E aqui ele quer a taxa aberta, certo? Nós já vimos aqui, ó, se minha taxa total é a taxa aberta mais a taxa oculta, eu tenho uma equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo isso, professora? Passando números de um lado, né, e resolvendo a questão. Aí, vou dizer que minha taxa oculta, o A,
é igual a quem? 9 menos 1,1. Quando eu tiro 9 de 1, fica 8. Só que desse 8 eu ainda tenho que tirar 0,1 décimo. Se eu tiro 0,1, minha taxa oculta vai ser 7,9. Que no caso aqui é a letra o quê, professora? A letra E da questão que caiu no Enem. Quer dizer, as questões que envolvem gráficos, ela precisa de uma leitura, certo? Uma leitura com coerência, uma leitura com calma. Por isso que é importante que as outras questões que você já sabe, você vá fazendo e leia com calma, para não perder nenhuma questão que envolve gráfico, porque não são difíceis, ela só precisa de calma e atenção. Então, eu preciso ter coerência, eu preciso ter atenção para fazer as questões que envolvem gráfico. Continuando a aula com os gráficos, com os tipos de gráficos, né, e as questões que envolvem com gráfico, eu trouxe mais 2 questões. É tanto que gráficos, ela não cai só no Enem, também em concurso. Costuma cair muito gráfico e vocês precisam estar atentos, porque não só para entrar numa universidade, mas também para passar e conseguir um excelente emprego, certo? Aqui vem uma questão da Unicef no Ceará. Em um curso de inglês, as turmas montadas por meio de distribuição das idades dos alunos, está aqui montado, né? As turmas. O gráfico representa a quantidade de alunos por sua idade. A porcentagem de alunos com que será formada uma turma com idade maior ou igual a 18 anos é. Ele quer que seja formada uma turma que tenha a idade de 18 ou mais, certo? Então, eu venho aqui. Gente, eu peguei aqui, o que eu vou fazer, professora? Quantos alunos foi que pegaram aí para a gente trabalhar? Se a gente perceber aqui, ó, o total do gráfico, né? Todas as colunas, eu tenho o 1, tenho o 4, 5, 3, 1, 2 e o 5 de novo. Se eu somar todos eles, então 4 mais 5 dá 9, 9 mais 3 dá 12, 13, 15, 20. Então, a soma total aqui de alunos seria 20, que corresponde a quantos por cento? Corresponde a 100%. Aí venho para cá. Ele quer saber com idade de 18 acima. Se ele quer saber com idade de 18 acima, eu pego o 18 e vou até o 21. Então, 3 com 4, com 2, 6, com 5, 11. Então, eu coloco aqui. 11 vai corresponder a quanto? É essa porcentagem que ele quer descobrir. E agora? Uma regra de 3. Simples. Certo? O que é que eu vou fazer, professora? Extremos e meios. Só isso. Uma proporção. 20x vai ser igual a 110. Quando eu multiplico 11 vezes 100, dá 110. 1.100. Tá aí. E agora? Quem vai ser x? X vai ser 1.100 dividido por 20. Posso cortar esse zero? Pode. Facilita a vida de você. E no Enem, a facilidade é que torna as questões mais rápidas, certo? Quem vai ser x? 55%, porque a metade de 110 é 55. Então, você vai lá na questão e marcaria letra D. Uma questão envolvendo gráfico, caiu no concurso, pode cair no vestibular com outros números, certo? No Enem, no vestibular não, no Enem com outros números e que dá para você fazer tranquilamente sem estar se estressando. Aqui é outra questão, também envolvendo gráfico, só que aí ela vem com tabela e não com gráfico, certo? Gráfico é esse daqui, é um gráfico de coluna, no caso aqui vertical. Aqui eu estou trazendo tabela. O que é importante eu observar é essa questão daqui, porque a gente não só analisa ela toda, ela tem mais um dadozinho que às vezes o menino esquece. Por quê? Porque é trabalhado lá no 8º ano e menino esquece.
como aqui ele botou aqui, foi questão do Enem, né? Na tabela são apresentados dados de cotação mensal de ovos extra branco, vendido no atacadão em Brasília, em reais por caixa de 30 dúzias de ovos, em alguns meses dos anos de 2007 e 2008. Então, ele botou aqui, outubro, a cotação foi de 83, novembro de 83, de R$ 73,10, dezembro de R$ 81,60, janeiro de R$ 82, fevereiro 85, março 84 e abril 84, de 2008. De acordo com esse dado, o valor da mediana das cotações mensais de ovos extra branco nesse período era igual a quanto? Primeira coisa que eu tenho que relembrar, professor, o que ele perguntou? O valor da mediana. Tá aqui o nomezinho ó, que eu tenho que... E a maioria, quase todo o Enem, cai uma questão e ele coloca a mediana. Menino erra se quiser. Aí, como é que eu faço, professora, nesse caso aí? Primeira coisa, ele quer o valor da cotação e a mediana. Eu venho em cotação, repare que, às vezes, você lê isso aqui tudo. Mas a questão para interpretar o gráfico geralmente está aqui, ó. Só nesse pedaço abaixo. Na pergunta, né? No caso aí, na pergunta. Eu venho aqui na cotação e percebo quem são minhas cotações. Se ele quer a mediana, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar esses valores em ordem crescente ou decrescente. Fica a gosto do freguês, como eu digo a meus alunos. Fica a gosto de vocês, certo? Eu coloco ele em ordem crescente ou decrescente. Se eu colocar aqui em ordem crescente, que é como eu peço a ele para trabalhar mais, ficaria 73,10. Se eu botar com o preto, porque vai chamar mais atenção. 73,10. Depois, o outro menor ficaria 81. Vou separar com ponto e vírgula. 81. Depois, ficaria 81,60, né, no caso, 81,60. Depois, 82. Depois, 83. Depois, 84 duas vezes. E depois o 80 e por último o 85. Ao colocar em ordem crescente, eu já estou verificando, certo? Eu já estou verificando como deve ser ou qual deve ser a minha mediana. E agora, o segundo passo numa questão dessa. Eu verifico se a quantidade de números que eu escolhi é um número par ou ímpar. Observei aqui que eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números. A quantidade é ímpar. Se a quantidade é ímpar, eu vou no número que fica no meio. Ou seja, se são 7, 3 para cá, que são esses 3 daqui, ó, e esses 3 daqui. Quem ficou no meio? 83. Se foi o 83 que ficou no meio, então a minha resposta seria letra D de dado, 83. Essa é minha mediana na questão. Professora, e se minha mediana fosse par? Se minha mediana for par, eu pegaria os dois valores do meio, somaria e dividiria por 2. Certo? Mas não antes de colocar também em ordem crescente. Não pode esquecer que todos os números têm que estar na ordem crescente quando se trata de mediana. Ok? Então, gente, fique ligado, anote aí.